todas essas movimentações também têm a ver com a maneira como o julgamento poderá acontecer na Suprema Corte Brasileira, porque aliados de Jair Bolsonaro fazem o seguinte cálculo: bom, se ele for processado, o julgamento será na primeira turma, um número menor de ministros, então poderiam liquidar a fatura, ou seja, julgar e sentenciar ainda em 25. E muitos entendem que, se for para o plenário, um número maior de ministros, por exemplo, poderia pedir vista. Ele poderia atrasar o processo e, naturalmente, isso iria para 2026. E aí qualquer tipo de decisão certamente iria chegar muito próximo ali do processo eleitoral, da campanha eleitoral. Você, Mota, o que a gente precisa trazer e discutir quando a gente olha para esses cenários, essa provocação feita por você sobre esses três cenários, muda muito esse cenário se Bolsonaro estiver detido, preso, ainda que você disse, tenho dificuldade em enxergar esse cenário, mas teria um peso diferente, né? Muito importante a gente levar em consideração também essa possibilidade. É nossa obrigação aqui tentar trazer para as pessoas todos os aspectos do que está acontecendo, sem ser nem alarmista e nem ingênuo. A gente aqui só está a serviço da verdade. E eu vejo muitas pessoas que tratam essa possibilidade da prisão de Jair Bolsonaro como se não fosse nada demais, como se fosse um detalhe. Vamos apressar, né? Resolver logo esse ano, como se ano que vem ninguém fosse se lembrar, vem carnaval, vem final de ano. E aí, para a pessoa que acredita nisso, eu queria fazer umas perguntas. Prezado companheiro, você que acredita que o caminho para o Brasil é realmente a prisão de Jair Bolsonaro, primeiro, depois que você prender Jair Bolsonaro, onde é que você vai colocar o prisioneiro Jair Bolsonaro? Em que lugar? Como é que você vai controlar as filas que provavelmente vão se formar na frente desse local? Que instrumentos você vai usar para controlar uma possível indignação popular contra a prisão de um político que teve o quê? 58 milhões de votos? Então são, no mínimo, 58 milhões de pessoas indignadas porque o candidato em quem elas votaram está preso. Você, companheiro, acha? Essa pergunta é sincera. Você acha que prendendo Jair Bolsonaro, dessa forma a esquerda irá vencer as eleições de 2026? Às vezes eu tenho a impressão que tem gente que acredita nisso. A gente tira o Bolsonaro da jogada, aí lança um outro candidato, aí acha alguma coisa contra o outro candidato, né? Como foi agora com Pablo Marçal, Carla Zambelli, Deltan Dallagnol, Francisquini. E por último, por quanto tempo você pretende manter Jair Bolsonaro preso? Para sempre? 10 anos? 2 anos? E o que você acha que vai acontecer no momento em que Jair Bolsonaro, preso de uma forma considerada por milhões de pessoas como injusta, o que você acha que vai acontecer na hora que o Jair Bolsonaro sair dessa prisão? Essas perguntas, Caniato, têm que ser feitas, porque eu tenho a impressão que as pessoas estão tratando esse assunto com um misto de superficialidade, leviandade, ingenuidade. Talvez sejam pessoas que transitam muito em carro blindado, que não pegam ônibus, metrô, não andam nas ruas, não vão ao mercado, não vão à praia, como eu faço. Então, deixa eu ajudar essas pessoas, trazendo aqui esses pontos para reflexão. Você que está convencido que prender Jair Bolsonaro vai colocar o Brasil numa situação melhor do que a que o Brasil está hoje, eu lhe peço, reflita sobre esses pontos que eu mencionei aqui. Pois é, você, Beraldo, é difícil, né, mensurar qual seria o impacto para o universo eleitoral, para a cena política, de uma detenção de Jair Bolsonaro. Ainda mais se isso acontecesse meses antes do processo eleitoral, muito próximo da campanha de 26, por exemplo, né?
Mas, Caneta, a confusão ela permanecerá, porque não haverá uma decisão a favor ou contra que não possa ser disputada. Então, haverá uma indefinição, haverá a criação de expectativas de um lado e de outro. A confusão está dada, já está no preço, digamos assim, das eleições de 2026. Agora, é inegável que o fundamental para o Brasil, para que o povo brasileiro supere as suas dúvidas, para que o povo brasileiro veja as suas decisões, as suas preferências serem levadas em conta e prevalecerem, o ideal é que candidatos, sobretudo candidatos com alto nível de popularidade, que eles concorram para vencer ou para perder. Afinal de contas, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se está dizendo é uma acusação. Lembremos que no Brasil, você só é culpado depois de uma sentença transitada em julgado. Então, há um processo. O processo ele vai ali apresentar a sua defesa, vai tentar desconstruir as acusações que são feitas pela Procuradoria-Geral da República, vai dar elementos para que uma decisão seja tomada. Aí lembrando que a justiça de verdade, a justiça com J maiúsculo, é aquela justiça que tem uma balança como o seu símbolo, que deve ser cega, surda e muda para qualquer coisa que não está nos autos do processo. Então, que a justiça possa fazer o seu trabalho e o ex-presidente fazer aquilo que está ao seu alcance para colocar ali de forma clara qual foi a sua participação. E o povo julga. Esse é o cenário ideal, porque senão o que vai acontecer é que se vai alimentar uma expectativa não consolidada, não confirmada, de que aquela figura, mas se ele tivesse ganho, mas se ele tivesse disputado, tá vendo isso que aconteceu? Poxa, se tivesse sido ele ali disputando a eleição, ele ganharia, ele faria diferente. E a gente fica ali nessa dinâmica correndo atrás do rabo. Isso, na minha opinião, é péssimo para o Brasil, mas eu não vejo como termos uma decisão definitiva com esse processo correndo a partir de agora até o ano que vem.